Muito bem, vamos abrir as nossas Bíblias para a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1. 1 aos Coríntios, capítulo 1, versículo 1 a 9. Diz assim: Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes, à igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças a meu Deus a vosso respeito, a propósito da sua graça que vos foi dada em Cristo Jesus, porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda a palavra e em todo o conhecimento, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós, de maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual também vos confirmará até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Nesse texto a gente percebe o entendimento, a perspectiva que Paulo tem da igreja. E não é diferente conosco. Perguntamos: como você se sente em relação à sua igreja? Quando você pensa na sua igreja, isso gera algum ânimo ou te deixa deprimido, desanimado? Quando você pensa na sua igreja, você pensa nos pontos fortes ou nos pontos fracos? Ou naquilo que está acontecendo ou no que não está acontecendo? Como é que você vê as pessoas que fazem parte da sua igreja? Como você enxerga as pessoas? Provavelmente você tem respostas a essas questões. Agora, imagine por um pouco uma igreja marcada por divisões. A situação era tão crítica que tinha cultos, quando o pregador estava ministrando, dando a pregação, tinha gente no banco dizendo: eu prefiro o outro, eu prefiro aquele outro, esse aí ele fala de um jeito que eu não entendo muito bem. Eu tenho preferência por aquele outro, por causa disso, por causa daquilo, e por aí vai, uma série de outras questões. Mas como se isso não bastasse, imagine uma igreja cheia de imoralidade. Pessoas que frequentavam prostíbulos. E pasmem, pense que na igreja tinha um homem que tinha um caso com a sua madrasta. Imagine crentes com intrigas entre si, não sabendo resolver entre eles e recorrendo a pessoas de fora, aos tribunais, para resolver essas coisas. Pense num povo que, quando vinha algum tema, algum assunto para debater, esquentava. Questão de liberdade, quando eles tratavam dessas coisas, os ânimos se acirravam. O que a Bíblia diz sobre os papéis das mulheres, dos homens na igreja, questão de profecias, questão de falar em línguas. E para completar, a ceia era bagunçada, avacalhada. As pessoas não faziam nenhum discernimento da ceia. E tinha muita gente ao mesmo tempo nessa congregação que não acreditava na ressurreição corpórea, física de Cristo. Consegue imaginar uma igreja assim? Essa era a igreja de Corinto. São exatamente essas questões que o apóstolo Paulo está resolvendo aqui.
Esta igreja que, pela direção de Deus, tinha sido estabelecida pelo próprio apóstolo durante a sua segunda viagem missionária. E agora, olhando para essa igreja, olhando para a sua, como é que você se sente? A impressão que dá quando a gente olha para a igreja de Corinto e olha para a nossa ou as nossas igrejas, a gente chega à conclusão: a nossa não é tão ruim assim, né? A nossa não está tão complicada como estava essa igreja aqui. Talvez isso deixe um pouco animado. Agora, como você responderia a uma igreja assim? Como foi que Paulo respondeu a essa igreja? E para nossa surpresa, o apóstolo Paulo responde com gratidão. Versículo 4: sempre dou graças a meu Deus a vosso respeito, a propósito da sua graça. Paulo agradeceu a Deus pela igreja de Corinto. Agora, por que ele é grato a Deus por essa igreja? Quando nós fizemos a nossa leitura, deu para perceber que ele se sentia grato a Deus pelas coisas que Deus tinha dado à igreja e também pela segurança ou promessa de segurança que Deus tinha dado a respeito da igreja. Então, nessa introdução, antes dele discutir esses assuntos, ele dá a sua saudação e faz um belo agradecimento. E aqui nós aprendemos uma lição extremamente importante para quem é membro de igreja. Nós devemos ser gratos pela nossa igreja. Agora, por que nós devemos ser gratos pela nossa igreja? Duas coisas. Primeiro, Deus concede, Deus dá tudo que a igreja precisa para funcionar graciosamente. Tudo que a igreja precisa para servir a Deus, Ele concede. A gratidão não é tanto pelo perfil dos membros que essa igreja tinha, mas pelo que Deus tinha feito em favor dessa igreja. E que coisas são essas? Primeiro, Paulo destaca um chamado especial. Você percebe aqui que quando ele se refere ao apostolado dele, ele diz Paulo, chamado. E afirma que esse chamado foi pela vontade de Deus. E esse tema, chamado, ele está presente em todo esse capítulo 1, ressaltando a importância que ele tem, não só na mente do apóstolo, na vida dele, mas no ensinamento dele, porque isso é uma base, um fundamento para os cristãos, os crentes poderem servir a Deus com interesse de coração. Ele diz, olha, no versículo 1, ele descreve o chamado dele, que ele foi chamado especificamente para ser apóstolo. Ele, no versículo 2, ele diz que a igreja, ou os coríntios, são chamados de santos, foram chamados para ser santos. No versículo 9, ele diz que chamados à comunhão do seu Filho, e nós não lemos, mas um pouquinho adiante, ainda no capítulo 1, no versículo 24, você percebe que Paulo dizendo, olha, mas para os que foram chamados, ou seja, fala de judeus e gentios que foram chamados pelo Senhor para fazerem parte ou constituírem a igreja do Senhor. No versículo 26, ele fala que os coríntios foram chamados para a salvação. Verso 26 do capítulo 1, irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento, mas vocês foram chamados para a salvação, no versículo 26. Então, a ideia do chamado
está presente aqui em todo esse capítulo 1. Porque esse era um tema, uma verdade extremamente importante que dava ao apóstolo a base, a sustentação para o serviço e a vivência, a vida cristã dele como servo do Senhor. Não é? Então, para ele, o chamado de Deus para a salvação e para o apostolado, eles eram essenciais. Dava a ele uma segurança em reconhecer a sua salvação em Cristo, mas dava também a ele uma perseverança no ministério. E quando ele fala que foi chamado por Deus, não pela vontade de homens, ele está se lembrando de que a lealdade dele, primária, é a Deus que o chamou e não aos homens a quem ele pregava. Por isso ele vai dizer em outros momentos que quando ele exerceu o ministério dele, ele procurou ser fiel no ensino, na pregação, e ao fazer isso, muitas vezes ele acabou não agradando algumas pessoas. Mas não era o propósito dele, ele queria falar sempre a verdade. E isso deu a ele segurança e confiança e perseverança em todo o tempo de serviço ao ministério. É interessante, se você juntar alguns pastores e perguntar sobre se eles já pensaram em desistir, se eles pensaram em outra carreira, fazer outra coisa, e 99,9% vai dizer, olha, pensei e continuo pensando, mas e por que você não faz? Porque eu lembro do chamado. O chamado traz segurança e traz perseverança. Eu ouvi um pastor dizer o seguinte, ele disse, olha, igreja é dor de cabeça, mas o remédio é permanecer na igreja. Né? O remédio é permanecer. Chamado. É ter esse senso, esse sentido de chamado, faz com que você não desista. Agora, eu dei um exemplo de ministério, mas todos nós fomos chamados. A igreja foi chamada para ser santa. Ela foi chamada por Deus, ela foi separada do mundo para uso exclusivo do Senhor. Então você foi chamado para, na sua profissão, glorificar o nome do Senhor. Você foi chamado para exaltar o nome do Senhor Jesus Cristo na sua escola onde você estuda, no seu ambiente de trabalho, na sua casa, no seu lar. Nós temos um chamado, nós somos chamados para a salvação, mas também para o serviço dedicado ao Senhor. E se você perder essa noção de que Deus te chamou, você não vai valorizar a sua caminhada com Cristo e frequentemente você vai pensar em desistir. Você concorda comigo? Ora, é muito mais fácil desanimar, desistir, do que perseverar no caminho do Senhor. Não perca de vista o chamado. Deus me chamou de maneira soberana, graciosa. Deus me escolheu antes da fundação do mundo. E isso vai dar a você um sentimento de perseverança, de continuar caminhando. E Paulo diz, olha, mas tem um tal de Sóstenes aqui comigo, não é? O irmão Sóstenes. Quem é esse camarada? Ele era um líder da sinagoga que tinha em Corinto. E ele se converteu, aceitou a Cristo. Isso trouxe algumas dificuldades. E depois ele se tornou, então, o braço direito do apóstolo Paulo aí. E estava junto com ele quando eles estavam servindo na igreja de Éfeso. Deus formou a igreja com um grupo de pessoas chamadas. Chamou Paulo para ser apóstolo e chamou os crentes para serem santos, para viverem para a glória de Deus. Mas não só isso Deus deu à igreja. Deus deu também uma visão precisa do que é igreja. Olha só como Paulo chama, ele se apresenta e ele diz, olha, para que nós estamos escrevendo?
a igreja de Deus. Ele tem uma visão de igreja diferente, precisa. Ele reconhece que a igreja é de Deus. Você já viu alguns ministérios ou algumas igrejas que são identificadas pelo nome de quem as lidera? É a igreja do fulano de tal, é o ministério do fulano de tal, mas Paulo acreditava que a igreja era de Deus. A igreja pertencia a Deus, inclusive a igreja de Corinto. Com todas essas dificuldades mencionadas anteriormente, com todos esses problemas, Paulo diz, olha, a igreja de Deus. Foi Ele que trouxe a igreja à existência. Ela foi comprada pelo sangue do seu Filho, o Senhor Jesus. É Ele que sustenta a igreja. Se a igreja é de Deus, ela não é minha e ela não é sua. Por isso que nas nossas reuniões, nos nossos encontros, o que nós devemos perguntar é o seguinte: o que nós devemos fazer para agradar a Deus? E às vezes em reuniões que igrejas fazem para tomar decisões, as pessoas estão preocupadas em demarcar o território delas, ou fazer com que as suas opiniões e as suas ideias sejam seguidas. E elas brigam muitas vezes até por suas ideias, tentando convencer os outros. E se a igreja não vota de acordo com ele, fica chateado. E às vezes ameaçando a igreja: eu vou sair da igreja. Não sei o que eu estou fazendo aqui, ninguém concorda comigo. Como se a igreja fosse propriedade dele. E as nossas reuniões o que nós devemos fazer para agradar a Deus? Nós somos batistas e temos um governo congregacional. E isso muitas vezes é problemático na minha cabeça, sabe por quê? Eu sempre tentei fugir disso, mas quem é a favor e quem é contra? Essa pergunta eu acho horrível isso. Eu sempre fugi disso, não tentei fazer isso. Porque não é questão de ser contra ou a favor. Será que eu percebo a direção de Deus nisso? Eu percebo que Deus está dirigindo a igreja para esse rumo? Não é questão de ser contra, a favor. A igreja não é nossa. A igreja é de Jesus. Ele que deu o sangue, Ele que comprou. E eu sou grato por fazer parte desse grupo. Mas é dele. Eu preciso ter zelo, eu preciso ter cuidado. Eu preciso pensar no que eu falo a respeito da igreja, porque ela tem um dono e esse dono é ilustre. Então, se a igreja é sobre Jesus, ela é de Deus, eu preciso entender que a igreja existe por causa dele, e é sobre ele que nós devemos pensar a igreja, e não sobre os nossos pensamentos, as nossas opiniões. E essa visão de igreja, tanto Paulo reconhecia que Deus era o dono, mas ele também entendia que uma nova família ali estava sendo formada. Ele diz, olha, todos aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos, verso 2, com todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus. Olha só a grandeza aqui. Paulo pensava a igreja com uma perspectiva maior, mais ampla. Ele pensava a igreja como numa cidade, a igreja que está em Fortaleza. E essa igreja tem diversas congregações, mas tem uma igreja. Quando Deus olha para a nossa cidade, Ele vê os crentes. Ele não vê antes lá a igreja batista, a igreja assembleia, a igreja cristã evangélica, a igreja presbiteriana. Ele vê crentes salvos, que estão numa igreja A, B ou C. Mas era muito mais do que isso. Ele disse, todo mundo que recebia, né? E facilmente as igrejas hoje, por perder essa visão, se enxergam numa grande competição, querendo ter melhores propagandas, querendo ter uma membresia maior, querendo fazer algo maior e muito humanizada muitas vezes. E de fato existe isso, não tem necessidade disso.
Reconhecemos as diferenças, e eu acho que Deus nos dá liberdade de não poder caminhar juntos por conta dessas diferenças, mas isso não me dá o direito de diminuir. Mas sim, as verdades, aquilo que a palavra de Deus diz e eu creio, eu devo defender, não devo negar. Independente de igreja A, B ou C. Mas Paulo diz, olha, todos. Então parece que a mente de Deus, ele vê os salvos. Mas isso é uma grande família. Isso nos abre os olhos para imaginar que salvos não estão só aqui nesse pequeno reduto, ou na nossa denominação. Tem outros lugares, Deus salvando e abençoando. Não é? E ele fala também que essas pessoas que fazem parte da igreja agora, além de estarem submissas a Deus, por ele ser o dono da igreja, e fazerem parte de uma grande irmandade, uma grande comunhão, essas pessoas têm uma nova identidade. Paulo diz, olha, aos santificados. Tem a ver com a conversão. Agora você pensa assim, como é que Paulo diz que essas pessoas são santificadas, se ele tem uma lista de problemas para essas pessoas? Não parece ser incoerente? Não, ele não é incoerente pelo seguinte, a questão aqui é que eles são santos porque Deus os chamou, e não por causa da conduta deles. Percebe a diferença? Os santos aos olhos de Deus não tem nada a ver com a conduta, mas com o chamado de Deus. Deus nos chamou para sermos santos. Em Cristo nós somos santos, nós somos santificados, mas ao mesmo tempo nós também estamos num processo de santificação. Ou seja, onde nós nos identificamos com a pessoa do Senhor Jesus cada vez mais. E a palavra santo, no contexto brasileiro e a outros países católicos, sempre tem a ideia de que o santo é uma pessoa morta, que ela é honrada por outras pessoas por causa do viver santo dela, do comportamento dela. Paulo não tem essa visão. Paulo entende que os santos são vivos, são pessoas que, pela fé, abraçaram o Evangelho e colocam a confiança exclusivamente em Jesus, e ele entende isso como sendo um chamado. Essas pessoas foram separadas e elas agora podem então desfrutar e serem usadas por Deus, não é? Então, todo crente é um santo, porque ele foi separado por Deus e para Deus. Isso para mim é um grande encorajamento. Independente do nosso comportamento, Deus continua nos enxergando como seu povo, chamados para ser santos. E eu não quero dizer com isso, nem vou gastar tempo, que você não deva se preocupar de ter um comportamento cristão. Mas isso não é a base da sua relação com Deus. Você não é aceito por causa do seu comportamento. Você é aceito por causa daquilo que você é em Cristo. E não esqueça disso. Deus nos aceita pelo fato de estarmos unidos à pessoa de Jesus. E Paulo enxergava dessa maneira aqui, né? Então, quem nós somos em Cristo é a base, o fundamento que nos impulsiona a buscarmos uma vida frutífera em Cristo. Mas esse meu comportamento nunca é a base da minha aceitação. Ou seja, Deus não me aceita na base daquilo que eu faço ou deixo de fazer. Deus só me aceita se eu estiver em Cristo. Se você foi unido a Cristo, Deus aceita você. E isso significa ser santo. Mas você percebe também que Deus concedeu, na linguagem de Paulo aqui, um chamado, concedeu uma visão ampla e bela da igreja, mas ele também fala de graça e paz, que ele costumeiramente faz nas saudações, né? Graça a vós outros e paz. Essa saudação dá assim um resumo da perspectiva que Paulo tem da teologia, né? Quando ele fala graça,
ele fala do presente gratuito de Deus a nós em Cristo. E essa graça que nos salva, que nos agora impulsiona a oferecer os nossos corpos, como lemos hoje na escola dominical, como sacrifício vivo a Deus. Não oferecemos mais os nossos membros para o pecado. Essa graça nos fortalece para dizermos sim a Deus e não ao pecado. A paz não significa a ausência de conflitos, mas as bênçãos de Deus positivas na vida do cristão. Fala da sua prosperidade espiritual, do seu ganho em Cristo. E Paulo segue aí na sua saudação com gratidão em relação a essa igreja aqui, mostrando o motivo pelo qual ele dá graças. E você percebe que não tem nada a ver com as falhas ou os pecados dessas pessoas, Agora, interessante, ele faz isso em outros lugares, ele deixa fora os elogios, porque não tinha nada que ele pudesse elogiar aqueles irmãos pela forma como eles estavam vivendo. Mas ele reconhece Deus, a ação de Deus no meio da vida do seu povo ali. Então ele agradece a Deus pelo que ele fez e certamente pelo que ele ainda fará na vida dos seus filhos. Por isso essa introdução é um pouco diferente das demais, porque ela não tem, você não encontra aqui nem um elogio. E ele destaca as bênçãos que nós temos em Cristo Jesus até o final do plano de Deus. Isso é o fato de que Deus sempre faz a coisa certa. Então, mesmo que você encontre uma igreja capenga em todos os aspectos, você ainda vai enxergar a mão de Deus ali. E uma outra coisa final que ele fala sobre o que Deus dá à igreja e ele agradece, ele fala do dom espiritual. Ele vai falar isso do versículo 4 até o versículo 7, ele vai exaltar a ação de Deus em enriquecer a igreja, Ele diz aqui no versículo 5, porque em tudo fostes enriquecidos nele, E ele diz que sempre dava graças exatamente por causa disso. Ele fala que essa gratidão é pelo fato de que Deus enriqueceu, Deus capacitou, Deus habilitou aquela congregação com todos os dons que eles poderiam ou necessitariam ter. E particularmente, Paulo diz que eles foram abençoados em toda a palavra, versículo 5, e em todo o conhecimento. Então eles têm aqui as questões relacionadas com a palavra, falar por meio de profecias, falar as escrituras, testemunhar, mas também o conhecimento, a percepção espiritual diante dessas coisas, como sendo a revelação que Deus dava à igreja, mas também o discernimento, a compreensão dessas verdades. E ele vai lidar com esses dons de fala, de revelação, mais adiante no capítulo 12 e 14, de uma maneira negativa, porque ele vai corrigir o abuso que estava havendo ali. Mas num primeiro momento ele diz, olha, eu dou graças a Deus pelo fato de Deus ter enriquecido vocês, Deus ter concedido dons. Ele não agradece pelo uso que eles estavam fazendo dos dons, mas ele reconhece que Deus fez isso com a igreja. E também recentemente a gente passou um tempo pastor Weber falando sobre essa questão dos dons, mas aqui olhando esse texto, a gente pode destacar 3 coisas. Primeiro, Deus dá os dons espirituais necessários. Então, cada igreja recebeu do Senhor os dons espirituais que ela precisa. Toda a igreja. Mesmo a igreja que não estava sendo espiritual, ela recebeu dons espirituais. Isso nos lembra de que todo cristão, independente da sua maturidade, recebeu pelo menos
um dom espiritual. Isso significa que todo cristão é útil para Cristo e para a sua igreja, devido à capacitação que o Senhor deu a ele para poder servi-lo. Então, para nós cumprirmos os propósitos de Deus, Deus nos concedeu dons. Você tem dons. Você tem capacitação que você pode usar para a edificação da igreja, para servir a Cristo. Não podemos ficar apenas assistindo outras pessoas servirem. Outra coisa é que Deus nos capacita por meio do uso dos dons. Ou seja, a igreja nunca será tudo que ele poderia ser, a menos que todo o povo esteja usando os seus dons. Independente se é um dom grande ou pequeno, nós precisamos entender que Deus tem nos capacitado. Uma terceira coisa a destacar rapidamente é que Deus quer que sejamos fiéis nos dons espirituais. Se Deus deu o dom X, Ele quer que você seja fiel naquilo que Ele colocou diante de você. Você não precisa buscar dons adicionais, embora você precise de treinamento. A concessão de um dom não significa que você não precisa ser treinado. O treinamento ajuda você a aprimorar aquilo que você tem. E a nossa tarefa principal é agir em obediência e fidelidade, servindo a Deus por meio de servir as pessoas, por meio daquilo que já foi dado. Nós servimos a Deus servindo as pessoas, pronto. Isso é o servir a Deus, por meio das pessoas. Alguém diz assim, eu gosto de servir a Deus, mas não quer servir as pessoas. Isso não é bíblico, isso não é cristão. Como é que você serve a Deus? Servindo as pessoas. É assim que funciona. Eu não gosto de servir gente. Então você está no lugar errado. Nós somos uma comunidade de crentes capacitadas por Deus para servir uns aos outros para a glória de Deus. Alguém fez a seguinte observação, e eu concordo. Não nos faltam pessoas talentosas. Nos faltam pessoas fiéis. Olha, gente talentosa nós temos na igreja, mas nem sempre temos pessoas fiéis no exercício dos seus dons para servir uns aos outros. Paulo agradece a Deus por tudo aquilo que ele concedeu à igreja. Você deve, à semelhança de Paulo, ser grato a Deus por tudo que Ele concedeu, que Ele deu à sua igreja. Deus nos deu um chamado especial, único, nos deu uma perspectiva da igreja, nos deu dons para podermos servir ao Senhor com inteireza de coração. Deus nos deu graça e paz para podermos servir. E Paulo tem um segundo e último motivo, que ele dá graça, dá graças a Deus pela igreja. Segunda coisa, ele agradece a Deus porque Deus sustenta, segura a igreja por sua fidelidade. E aí Paulo agradece. Olha o versículo 8, ele diz, olha, o qual também vos confirmará até o fim, para seres irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo está usando aqui esse confirmar, e está no plural aqui, esse versículo aqui, quando ele fala, vos confirmará vocês, ele diz que até o fim, irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa palavra confirmar, ela vem de um contexto legal. É uma metáfora aqui, onde Deus concluiu um contrato com a igreja de Corinto. E nesse contrato, Deus está dizendo que Ele dá garantias de que Ele vai tornar essas pessoas irrepreensíveis
por ocasião da vinda do Senhor Jesus. O fato deles serem irrepreensíveis, sem acusação, né, implica não apenas na absolvição, mas na ausência formal de uma acusação. Olha só, Paulo está dizendo, irmãos, eu tenho certeza, eu estou seguro, que Deus vai confirmar cada um de vocês para seres irrepreensíveis no dia do Senhor Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo vier, todos vocês se apresentarão sem nenhuma acusação. Deus vai fazer isso. Ele está confirmando, ele está dando garantia. Percebe aqui quem é que está falando? Deus está dizendo, olha, vocês vão ser confirmados aqui. Né? Significa que todo crente em Cristo Jesus vai estar na presença do Senhor sem culpa, nenhuma condenação, nem uma culpa. Por quê? Deus colocou toda a nossa culpa, imputou toda a nossa culpa, todo o nosso pecado na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Deus pegou o seu pecado e colocou na conta de Jesus. Isso chama-se imputação. E essa imputação, ela é dupla, porque Deus pegou a justiça de Cristo e colocou na sua conta. Você foi justificado. Paulo está dizendo, olha, o contrato já foi firmado, um contrato legal, e Deus vai cumprir esse contrato. Ele vai confirmar até o dia de Cristo. Em outros lugares, Paulo fala do testemunho do Espírito nos nossos corações, fala do testemunho da palavra diante de nós, dando essa garantia que Deus vai cumprir o contrato conosco e Ele vai sustentar isso até o fim. Essa garantia, o que muita gente confunde, não é desculpa para o pecado, mas é a base para um relacionamento crescente de amor, confiança e obediência. O fato de você estar seguro. Alguém fez a seguinte observação: tem um cristão gato e o cristão macaco. Veja se você identifica com um desses. Há uma diferença grande. Pensa numa gata carregando o seu filhote. Você já viu uma gatinha carregando o filhote? Vocês já viram? Sim ou não? Pois bem, como é que ela faz? Pega com os dentes no pescoço do gato. E o gato, de boa. A segurança do gatinho depende de quem? Da mãe, da gata. Aí vamos pensar no macaco. Vocês já viram uma macaca carregando um macaquinho, o filhote? Ele é que segura, ele tenta segurar. E a macaca vai para cá, às vezes ele cai, ele volta. Mas depende de quem? Depende do macaquinho. E tem muitos crentes querendo se identificar com o macaquinho, achando que a sua segurança depende dele. Aí segura para cá, segura para lá, tem hora que cai, tem hora que levanta. A macaca dá um pulo de um galho para o outro e o macaco despenca, depois ela vai lá junto de novo. Não é assim, gente. A sua segurança depende de Deus. Deus fez um contrato e Ele vai apresentar você irrepreensível, sem nenhuma acusação, sem nenhuma culpa, no dia de Cristo. Isso é bom ou ruim? É muito bom. E depende de quem? Dele. Não depende de mim. Eu não ia aguentar uma vida cristã do tipo macaquinho. Né? Vai para lá, vai para cá, tem hora que está seguro, tem hora que não está, seguro, caiu. Não, depender de mim não dá. Eu não tenho essa estabilidade. Mas o gato me atrai. Depende dele. As garras do Senhor, a mão firme do Senhor, pega no meu cangote e me conduz em segurança. Vendaval, tem cachorro grande correndo atrás, tem leão correndo atrás, e o Senhor está aqui, ó,
Humberto, você está seguro. Depende dele. Aí Paulo vê isso e diz, graças a Deus pelo povo de Deus. Graças a Deus por aqueles que estão em Cristo. Deus os confirmará. Mas no versículo 9 ele diz, olha, que outra coisa que ele observa é que Deus é fiel, pelo qual fosse chamados à comunhão de seu Filho Cristo Jesus nosso Senhor. Ou seja, Deus vai confirmar e Ele vai preservar, porque Ele é fiel. Não depende de você, é a fidelidade de Deus. Temos aqui uma grande promessa. Deus é fiel. Vocês foram chamados para ter comunhão com o seu Filho, Jesus Cristo, e o Senhor agora vai guardar vocês. Essa é a confiança que não estava, talvez, no coração daqueles irmãos da igreja de Corinto, e talvez por isso estava tendo uma vida tão terrível ali. Nós podemos confiar plenamente no Senhor. A nossa segurança, a nossa perseverança na fé depende da fidelidade de Deus. E por isso ela é uma coisa certa. Deus é fiel, como diz a palavra, mas nós somos infiéis, mas dependemos dele, né? E Paulo diz, olha, vocês foram chamados e agora Deus vai concluir. Sintam seguros. Ele diz tudo isso num versículo escrevendo aos Filipenses. Estou certo que aquele que começou boa obra vai completar até o dia de Cristo. Pronto. Mas é uma verdade fundamental. E ele exalta aqui a promessa de Deus de preservação. A gente fazendo aqui uma ligeira pontuação desses versículos 2 a 9, os verbos aqui estão na voz passiva. Ou seja, Deus é que está agindo sobre os cristãos. Isso está apontando para o protagonismo de Deus e não o nosso. E por isso, então, Paulo exalta o nome do Senhor. Então, para Paulo significa que é Deus quem nos santifica, é Deus quem nos chama, nos capacita, nos enriquece, que confirma e guarda até o fim. E você percebe que ele termina essa parte, esse parágrafo, dizendo, olha, Jesus Cristo, nosso Senhor. Nesses 9 versículos que nós lemos, o nome do Senhor Jesus aparece 9 vezes, focado na pessoa de Jesus. Tudo na vida do cristão acontece por meio de Jesus. O foco é a pessoa de Jesus. Se o foco de Paulo era Cristo, o meu e o seu deve ser igualmente. É por meio dele. Essa questão de segurança é uma coisa muito importante, mas muitas vezes tem sido um obstáculo quase que recorrente com relação à maturidade do discipulado cristão. É a falta da segurança. Porque o discípulo que não tem segurança no seu relacionamento com Deus, ele não tem confiança, ele não tem amor, ele não tem leveza, alegria, paz e conforto para servir a Deus. Ele está sempre inseguro, ele está sempre no medo, ele está sempre na incerteza. Mas Deus enfatiza isso na palavra, a segurança dos salvos, exatamente para que eles possam desfrutar de amor, paz, conforto, tudo isso vindo do Senhor. É por isso que Paulo começou a sua carta afirmando que nós em Cristo fomos santificados e agora explica, que Deus nos deu todos os dons que precisamos, nos enriqueceu, e essa ação que aconteceu lá no passado
está ligada a uma promessa no futuro. Deus confirmará até o fim. Vocês serão apresentados irrepreensíveis, sem culpa, no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Sabe por quê? Porque Deus é fiel. Não é porque você é fiel ou se acha fiel. Não é porque você faz isso ou faz aquilo outro. É porque Deus é fiel. Segurança é fundamental. O pessoal da construção civil percebeu isso. Conta-se que em 1937 foi construída uma grande ponte em 2 etapas. A primeira etapa foi mais curta, mais demorada, era menor. A segunda parte foi mais rápida e maior. Então era uma ponte com 2 etapas. A primeira etapa foi curta, a construção era pequena, mas demorou muito tempo. E sabe o que aconteceu? Morreram 24 trabalhadores nessa ponte. Na segunda etapa, naquele tempo não tinha segurança do trabalho, esses equipamentos de segurança como tem hoje. Na segunda etapa, o que eles perceberam? Fizeram uma grande rede debaixo da ponte e caíram 10 trabalhadores, mas não morreram. Na primeira parte morreram 24. Eles fizeram mais rápido e mais trabalho, porque tinha uma rede que dava segurança. Isso é interessante. O fato de você estar seguro em Cristo deve levá-lo a uma produtividade ainda maior. Deus dá segurança para você servi-lo, para você ficar focado em Cristo, na glória de Cristo, na pessoa de Cristo, na exaltação de Jesus. Deus te dá essa segurança para isso, para você servi-lo melhor, para você servi-lo mais, com muito mais eficácia. Ele é fiel e Ele vai confirmar, Ele vai te guardar, vai te preservar até o dia de Cristo. Você acredita nisso? Então Paulo, quando olha para isso, ele sabe dos problemas da igreja de Corinto, ele sabe das dificuldades daqueles irmãos, mas ele diz, olha, eu dou graças a Deus por tudo que Ele deu à igreja, e eu dou graças a Deus pela promessa que Ele tem de confirmar, de cumprir com o contrato de nos apresentar sem culpa, irrepreensíveis diante no final da nossa vida. Ou seja, Ele capacita e Ele sustenta a igreja. Deus dá o que a igreja precisa e Deus guarda a igreja para o dia de Cristo. Consegue enxergar isso na sua congregação e poder transformar isso em gratidão a Deus? Apesar das nossas imperfeições, apesar das nossas limitações, apesar dos nossos pecados, dos nossos defeitos, poder olhar por esse grupo de irmãos e dizer, Senhor, muito obrigado pela obra que o Senhor está fazendo na vida desses irmãos, pela obra que o Senhor está fazendo na minha vida, na nossa comunidade, e pela segurança que Ele nos dá até o dia de Cristo. Ninguém vai violar isso, ninguém vai poder destruir isso. Deus vai apresentar em Cristo Jesus a sua vida irrepreensível por causa dele. Foque em exaltá-lo sempre na sua vida. Apresente o seu corpo como sacrifício vivo a Deus, como expressão da sua admiração, da sua adoração, da sua gratidão por tudo que Deus fez por você.